A gente vai continuar então na aula de hoje, a gente vai terminar, na verdade, né? O que a gente começou na aula passada, né? Falar sobre opção de dólar, falar de mais algumas diferenças sobre opções de dólar, tá? Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Tá? Na aula passada a gente deu algumas ideias sobre os códigos das opções, sobre como que funcionava para você saber encontrar uma opção. A gente viu que era até mais simples do que encontrar uma opção de ação, né? Quando você está fazendo uma opção de dólar, o código é mais simples. Só para lembrar vocês, o dólar ele é DOL, tá? O mês, por exemplo, Q, tá? O mês BMF, não é o mês Bovespa, tá bom? Então é o mês, o ano do mês é diferente, desculpa, a letra do mês é diferente, ele é Q, U, V, X, Z, tá? Tem que saber qual é essa tabelinha aí, tá? Depois o ano, DOL Q18, depois se é call ou se é put, né? Então C seria para call, P para put, depois 2 zeros, né? A gente até falou que eram 2 zeros de padrão, e o strike, por exemplo, 4.000, 4.100, fazendo com que o código ficasse DOL Q18C00 4.000. Se você bater lá no seu home broker, DOL Q18C00 4.000, opa, desculpa, DOL Q18C00 4.000, você vai encontrar a opção de dólar, tá? Referente ao o mês de agosto, tá bom? Agosto 18, a call de 4.000, direito de comprar dólar a R$4, tá? Vimos também na aula passada, tá? Que o lote mínimo era de 5 contratos, o lote mínimo de opção de dólar na tela era de 5 contratos, onde ele era sobre o dólar futuro, o dólar grande, não sobre o dólar pequeno, tá bom? Fazendo com que os preços ficassem um pouco mais caros, né? Não é tão acessível como o mercado de... Ô Zé, não é tão acessível como o mercado de ação, né? E aí você fica com a conta, o prêmio, você pega o prêmio, por exemplo, a 30,60, esse prêmio aqui que tem venda de 30,60 da dólar da Q 4.000, 30,60, a gente viu que a conta para você fazer quanto você gasta, né, é o prêmio vezes o lote, né, que o lote mínimo é 5, vezes 50, vimos na aula passada também o porquê disso, tá bom? R$7.650 para você comprar 5 contratos do direito de comprar dólar a R$4, tá bom? Vimos também na aula passada, só tô dando uma lembradinha rápida, tá bom? Que toda opção de dólar vence no primeiro dia útil do mês, tá? Ou seja, a opção de dólar de agosto vence no primeiro dia de agosto, a opção de dólar de novembro vence no primeiro dia de novembro, tá bom? E outras coisas que não são tão importantes. Hoje eu fiquei de falar para vocês algumas outras ideias sobre esse tipo de mercado, algumas outras diferenças, tá? Vale lembrar que qualquer estratégia que você estiver fazendo, tá? Qualquer estratégia que você estiver fazendo de opção de dólar, tá? São as mesmas que vale para a opção de ação. Então a gente não precisa falar sobre call spread, sobre put spread, sobre condor, sobre fly. A gente não precisa falar sobre isso, porque a estratégia é a mesma, só muda o ativo de referência, só muda o ativo que você está falando, né, que você está fazendo a operação sobre, mas não muda a estratégia em si, ela acaba sendo a mesma, perfeito? E aí a gente ficou de falar sobre o exercício dela. O exercício de uma opção de dólar, ela é bem diferente do exercício de uma opção de ação. E eu queria hoje, na aula de hoje, falar sobre o exercício, como funciona o exercício, tá, de uma opção de dólar, tá bom? Vocês vão ver que ela é, inclusive, até mais simples do que o exercício de uma opção de ação, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, vamos dar uma relembrada como é que funciona o exercício de uma opção de ação, para que a gente veja, né, para que a gente sinta a diferença entre os dois mais facilmente, tá bom? No exercício de uma opção de ação, por exemplo, você compra uma call de Petro, tá? Sei lá, uma call de Petro, vencimento agora em agosto, com um strike de 18, tá bom? Vamos supor, tá bom? Você está comprando o direito de comprar Petro 4 a R$18 em agosto, tá?
O exercício dessa opção, ele vai funcionar. Valeu. Ele vai funcionar, a gente já viu, né? Na terceira segunda-feira do mês, tá bom? Entre 10 e 1 hora da tarde. Perfeito? Então, entre 10 e 1 da tarde, você vai poder exercer ou não o seu direito de comprar Petro a 18, tá? E aí, no mercado, né, enquanto o mercado tá rolando, tá? Entre essas 10 horas e a 1 da tarde, enquanto ele está rolando, você pode exercer ou não o seu direito a qualquer momento. Tá bom? É assim que funciona o exercício de uma opção de ação. Já vimos muitos vídeos, né? Já fizemos muitos vídeos falando sobre isso. Tá? Agora, na opção sobre o dólar, é um pouco diferente. A primeira grande diferença de um exercício de opção de dólar para o exercício de uma opção de ação está exatamente sobre o ativo que a gente está falando. Tá? Quando a gente faz o exercício, quando a gente faz alguma opção sobre ação, tá? É muito importante a gente perceber que a gente está fazendo a gente está fazendo uma opção sobre um ativo à vista. Tá bom? Por que sobre um ativo à vista? Porque quando você compra o direito de comprar Petro a 20, por exemplo, que foi o nosso exemplo, tá? Quando você compra o direito de comprar Petro a 20, você está comprando o direito de comprar alguma coisa que o mercado está rolando agora, tá? Que vale agora, o mercado à vista. A Petrobras hoje, se eu quiser comprar Petro, hoje eu compro. Tá bom? O mercado de opção de dólar, ele não é sobre um à vista, ele é sobre o dólar futuro. Tá? A gente já viu isso, né? O ativo objeto da opção de dólar é o dólar futuro. Tá? Ou seja, existem algumas diferenças quando você está fazendo sobre um dólar futuro. Desculpa, então, o dólar futuro, a opção é sobre o dólar futuro, que é um mercado, né? Na verdade, não é nem dólar, é um mercado futuro. Perfeito? É um pouco diferente, tá bom? E a gente vai ver qual é essa diferença agora. Chegou no dia do vencimento de uma opção de dólar, por exemplo, tá? Então vamos supor, vamos ver aqui quando que seria o vencimento de uma opção de agosto, tá? Dia 1 de agosto é uma quarta-feira, não é feriado, então o vencimento de uma opção, tá, que vence em agosto é exatamente 1 de agosto de 2018, tá bom? Vou botar aqui para vocês para ficar mais bonitinho, ó. Ó, quarta-feira, 1 de agosto, tá bom? Vamos deixar assim, tá? Então, o vencimento de uma opção de dólar, ele é quê? Boa, tomara. Vencimento em agosto, 1/8 de 2018, tá bom? Como essa opção, né? Como esse seu direito. Então, se você comprar essa DOL Q18 C004000, você está comprando o direito de comprar o dólar a R$4, né, ou a 4.000 pontos, que é o que a gente fala no mercado, tá bom? Em 1/8 de 2018, tá bom? Porém, diferente da opção de ação, tá bom? Diferente da opção sobre a ação, esse mercado não é um mercado à vista, ele é um mercado futuro, tá? Então, o que a gente faz, tá? O que a gente faz? No último dia do mês anterior, tá bom? No último dia útil do mês anterior, a gente tem a famosa PETAX. Na verdade, a gente tem a PETAX todos os dias, tá bom? A PETAX, ela é como se fosse uma taxa, tá? Para a gente entender bem simples, tá? Ela é uma taxa de quanto vale o dólar. Por que a gente precisa dessa PETAX? Porque o dólar é uma coisa muito importante para muita coisa, tá? Ele acaba balizando muita coisa. Ele acaba balizando muita coisa no mercado, né? O valor do dólar baliza o market to market de muita coisa, de muito fundo, de muito banco, de muita empresa. Então é muito importante que esse dólar tenha um valor a cada dia, tá? Essa PETAX, tá? Imagina ela sendo bem tendo uma ideia bem simples do que é essa PETAX, tá? Ela é um valor, uma taxa de quanto vale o dólar naquele dia, tá? Uma taxa de referência de quanto vale o dólar naquele dia, tá bom? Essa PETAX, ela é uma boa aproximação do valor, tá? Porque ela é determinada em 4 janelas, tá bom? Em 4 janelas,
São 4 ou são 3? Ô, Cenoura, a Petax são 4 ou 3 janelas? 4, né? São 4 janelas, então você vai ter 4 janelas de negociação, tá bom? Ao longo do dia, tá? Nessas janelas de, se não me engano, de 5 minutinhos, tá bom? A gente vai fazer uma média ponderada do dólar que está sendo negociado, tá bom? Que está sendo negociado, então o dólar foi negociado tantos lotes a tanto, tantos lotes a tanto, você faz uma média ponderada disso e você vai ter um valor, tá? Desse dólar. Tá? Nessas 4 janelas, você faz uma média dessas 4 janelas e você vai ter o valor da Petax, você vai ter um valor de referência para esse dólar, por exemplo, 3.918. Repara que o dólar dessa maneira, tá? Dado toda essa complexidade, o Renato fez uma pergunta, e as janelas principais da Petax é no dia da rolagem do dólar? Então, na verdade, Renato, a Petax existe todos os dias. Tá? Ela é calculada todos os dias, o mercado calcula a Petax todos os dias, tá bom? Obviamente existem dias mais importantes do que outros, tá? Por exemplo, o dia da rolagem, tá? Que é quando você vai ter que fazer essa rolagem do dólar, que cabe muito nessa ideia que eu acabei de falar, que é de você ter um valor muito bom para o dólar, né? E não um valor aleatório, vamos dizer assim. Então, existe alguns dias, sim, o dia da rolagem do dólar é muito importante, o último dia do vencimento é muito importante exatamente por causa disso, porque ele vai determinar a quanto o dólar fechou no mês, né? Então, é um valor mais importante do que, por exemplo, a Petax de hoje, tá? Que determina algumas coisas, mas não determina tanta coisa assim, tá? Repara que essas 4 janelas de negociação da Petax, elas acabam fazendo com que o valor do dólar seja muito difícil de ser arbitrado, vamos dizer assim. Porque imagina se a gente fizesse tudo pelo preço de fechamento do dólar, tá? Então, o dólar seria muito fácil de manipular, vamos dizer assim. Não é nem manipular, mas seria um valor meio ruim para você fazer essas coisas. Vamos esquecer que existe manipulação ou que tem alguma coisa assim. Não é essa a ideia, tá? Mas quando você faz sobre o preço do último negócio, você está determinando muita coisa sobre um negócio só, que é o último negócio do dia. Né? Então, se eu quiser puxar o dólar em algum momento, eu poderia puxar e tudo mais. Em 4 janelas de negociação de 5 minutos, para eu arbitrar, para eu escolher, vamos dizer assim, 2 minutos? 2 minutos, 2 minutos. Então, a gente tem aí 8 minutos de negociação para você conseguir manipular ou escolher isso tudo. Fica muito difícil de você fazer esse tipo de coisa. O que faz com que a Petax tenha um valor muito legal, tem um valor muito interessante, né? Tem uma boa aderência com o dólar daquele dia, tá? Então, no último dia útil do mês anterior ao vencimento, tá? Ficou difícil, mas não é, tá? A frase ficou difícil, mas não é. Último dia útil do mês anterior ao vencimento. Então, se o vencimento é no dia 1 de agosto, o último dia útil do mês, tá? Vai ser dia 31 de julho, tá? Dia 31 de julho, uma terça-feira, acaba sendo o último dia útil do mês de julho. No último dia útil do mês de julho, a gente vai pegar a Petax desse dia. Tá? Pegou a Petax desse dia, a Petax a gente já falou, né, que é um valor do dólar muito interessante, um valor do dólar muito próximo do que ele tem que ser, um valor do dólar muito difícil de você manipular e tudo mais, tá bom? O que você faz? Você pega essa Petax desse dia, tá bom? E aí vamos supor que a Petax tenha sido nesse dia aqui, eu vou dar um exemplo só para que a gente fique, né? Vamos supor que a Petax seja 4.100, tá bom? Então a Petax do dólar, tá? Ou seja, a média das negociações dentro dessas 4 janelas de 2 minutos, tá bom? A média ponderada pelo lote, tá? Dentro dessas 4 janelas de 2 minutos, tá? Deu R$4.100. Tá? Isso no dia 31 de julho. No dia 1 de agosto, a sua opção vai vencer. Só que ela não vai vencer dessa maneira que a gente falou. Né? Não, ela não vai vencer como uma ação vence.
tá? Você não vai ter um período para você falar se você quer exercer ou se você não quer exercer. O que você vai fazer é simplesmente um exercício automático, tá bom? Você vai fazer um exercício automático, ou seja, se a Petax do dia anterior foi 4,100 e eu tenho o direito de comprar a 4, eu compro a 4. Perfeito? E a pessoa que me vendeu a call vai me vender a 4. Então, o exercício de uma opção de dólar, tá bom? O exercício de uma opção de dólar, ele é automático. Tá? Ele é automático e ele é sobre a Petax do dia anterior. A gente já falou no vídeo sobre exercício, o porquê que o exercício de uma ação não é automático, tá? Se você quiser, você volta lá, porque o mercado tá rolando e tudo mais, é sobre o à vista, tá? No mercado de opção de dólar, e aí a gente pode até propagar para alguns outros mercados, tá? Mercado de juros também é assim, mercado de agrícola também é assim, tá? O exercício ele é automático e sobre a Petax do dia anterior, o que acaba sendo mais fácil, né? Mais simples pra gente mesmo, tá? Eu tenho o direito de comprar a 4, chegou no dia, a Petax do dia anterior foi maior do que 4, eu exerço automaticamente aquilo. Tá bom? Uma outra pergunta que bastante gente faz é como funciona esse exercício? Tá? Porque quando a gente faz o exercício sobre uma ação, tá? Quando você exerce o seu direito, tá? Você de fato compra a ação. Não é verdade? Quando você compra mil calls de Petro a algum valor e você exerce esse seu direito de comprar, tá? Você de fato compra, né? Você de fato cai na sua conta a quantidade de Petros equivalentes à quantidade de opções que você tinha. Então, se você tinha 1.000 opções e exerce as 1.000 opções, cai na sua conta 1.000 ações a Petro 4, aquele valor que você tinha o direito. Tá? No mercado de opção de dólar não é assim também, tá bom? Primeiro que o mercado, uma opção de dólar teria um valor muito grande, tá? Então, para eu depositar na sua conta a quantidade que você tem o direito de comprar seria muito complicado. Imagina que a gente compre 5 contratos, tá? Dessa call de agosto de 29 a 29,25. Você gasta para fazer isso agora, né? Que tá 29,25. Você gasta para fazer isso R$7.300, tá? Vamos supor que você gastou R$7.300 para comprar isso. Só que 5 lotes de dólar, tá? 5 lotes de dólar te dá o direito de comprar, tá? A cada lote de dólar você tem o direito de comprar 50 mil dólares. Então você tem o direito de comprar 250 mil dólares, não é verdade? Né? Conta simples, conta de álgebra simples, né? Se um contrato me dá o direito de comprar 50 mil dólares, 5 contratos me dão o direito de comprar 250 mil dólares. Se eu tenho o direito de comprar 250 mil dólares a R$4, tá? Eu vou gastar para comprar esses 250 mil dólares R$1 milhão. Tá? Ou seja, numa opção que eu gastei R$7.300, tá? Se de fato fosse existir a movimentação financeira de cair 250 mil dólares na minha conta, eu gastaria R$1 milhão, tá? O que fica um pouco pesado. É uma movimentação financeira muito grande, tá? Muito diferente de uma Petro. Quando você compra, se eu comprar 1.000 Petros, eu vou gastar R$17 mil, não R$1 milhão. Tá? Então o lote mínimo ele acaba ficando muito agressivo. Então o que se faz, tá? Não vai ser depositado na sua conta o dinheiro, o dólar, tá? Imagina que você tenha então, tá? Deixa eu botar aqui. Imagina que você tenha então o direito de comprar dólar a R$4 ou 4.000 pontos, tá? A Petax do dia anterior foi de 4.100. Tá? Foi de 4.100. Ou seja, você quer exercer o seu direito de comprar dólar a 4. Tá? O que a bolsa faz? Tá? Como funciona o exercício? Você vai pegar o 4.100 que você comprou, tá? Então imagina a seguinte situação, tá? Se eu comprar, tá? Se eu tenho o direito de comprar o dólar a R$4, tá? Eu vou comprar então, tá? Eu tenho 5 contratos, tá? Cada contrato me dá 50 mil dólares, eu vou comprar isso a R$4, eu vou gastar então pela nossa conta 50 mil vezes 5 vezes 4.
tá? Vou gastar o nosso R$1 milhão que a gente já tinha falado, tá? Só que a Petax foi 4.100. Então, teoricamente, se eu vender os meus mesmos 50 mil a 4.100, tá? Eu vou receber R$100.025.000, fazendo com que caia na minha conta apenas a diferença financeira entre 1 milhão e 1.025.000, dados R$25.000. Tá? Então, o exercício de uma opção de dólar, tá? Ele é pelo financeiro, ele é pela diferença financeira entre a Petax que deu, tá? E o dólar que você e o direito que você tem. Você não vai fazer essa movimentação financeira. Você não vai comprar $250.000 a 4 e vender $250.000 a 4.100. Você só vai receber a diferença financeira, ficando com uma movimentação muito menor, uma coisa muito mais agradável até para sua carteira, tá bom? Então é assim que funciona, tá? O exercício de uma opção de dólar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem. O Renato fez uma pergunta. O grande player, para se proteger ou especular o dólar futuro, ele necessariamente precisa ter todo o montante referente aos contratos? Eu acho que, eu não sei se eu te respondi, Renato, mas o que você tem que ter, tá? Para você especular é basicamente a mesma coisa que você tem que ter para especular sobre uma ação, tá? Os valores mudam um pouco. Tá? A gente já viu que como o contrato de opção de dólar, ele é muito maior, tá bom? Enquanto um contrato de opção de Petro te dá o direito de comprar uma ação da Petro, um contrato de dólar te dá o direito de comprar $50.000, tá? Então, os valores ficam um pouco maiores, tá? Mas, vamos dizer assim, conceitualmente, o que você precisa é a mesma coisa, tá? A mesma coisa que você precisa para especular ou para se proteger no mercado de ações é a mesma coisa que você vai precisar no mercado de dólar. Se a sua pergunta ele precisa ter o montante e esse montante for esse R$1 milhão, a gente viu que não. Você não precisa ter R$1 milhão. Se você, Renato, for lá agora comprar a DOL Q18 a 29,25, gastar o dinheiro e blá 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 e blá blá blá, você não precisa ter esse R$1 milhão, você vai receber sua diferença, tá? Você perguntou se há um percentual, uma margem, né? A margem, ela também é calculada da mesma forma, vamos dizer assim, que é calculada sobre uma ação, só que, de novo, acaba sendo margens maiores, porque os riscos são maiores, tá bom? Por exemplo, se você pensar, tá? Eu vou fazer uma conta aqui com você, que você vai entender, tá? Imagina duas situações diferentes, tá? Imagina uma call de Petro 4, tá? De 17,70, perfeito? Uma call de Petro 4 de 17,70, tá? Agora imagina uma call de dólar eu vou pegar uma call que nem existe, tá? Mas só para você ter uma de 3.900. Essa aqui até existe, tá? De 3.900, tá bom? Considerando o ticket mínimo, tá? O valor de variação mínimo de uma ação é 1 centavo, o valor mínimo de variação do dólar é meio ponto, né? Ou seja, tá? Se você comprar o lote mínimo das duas, tá? Então vamos supor que você compre 100 Petro 4, tá? Você venda 100 calls de Petro 4 de 17,70 e você venda 100 calls de dólar de 3.900. Desculpa, 5, que é o lote mínimo, né? Você vende 5 e aqui você vende 100. Tá? Se a Petro fechar no dia, no ticket mínimo, ou seja, se ela fechar 16,99, tá bom? Você vai perder. Se ela fechar 1 centavo, desculpa, gente, eu tô maluco. Se ela fechar a 17,69, tá bom? Então ela vai fechar 17,70 menos 17,69, 1 centavo vezes os 100, você vai ter perdido R$1. Tá bom? Então, considerando uma ação sobre ação, tá bom? Uma de 17,70, você vendeu 100 contratos, que é o mínimo, você vendeu a 17,70, fechou a 17,69, que é o ticket mínimo, você perdeu R$1, tá? Agora, se você vendeu a call de dólar de 3.900, tá bom? E ela fechou no ticket mínimo, 3.989,5,
tá bom? Fechou, então o dólar fechou a 3, o APTAX foi 3,989,5, fazendo com que você perdesse, tá? Meio ponto. Opa, fiz a conta errada, gente. 3,999,5. Tô muito louco. Um menos o outro. Fiz a conta errada de novo. Pronto. Agora 1.000 pontos, tá? Vezes o lote mínimo, vezes 50, você perdeu R$125. Tá? Obviamente, existe uma diferença aqui muito grande, tá? Entre você perder no lote mínimo R$1 ou perder no mínimo R$125. Tá? Então, o dólar, a opção de dólar, ela acaba sendo mais pesada exatamente por causa disso, tá bom? Mas os cálculos e os conceitos são sempre mais ou menos o mesmo. Você entendeu, Renato? Deu para entender o que eu quis dizer com tudo isso? Se sim, espero que sim, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o exercício de uma opção de dólar ou sobre a opção de dólar em si, tá? Pode ser sobre a utilidade, como que faz hedge, como que faz qualquer coisa, tá? Eu peço que vocês perguntem no grupo do Telegram, tá bom? No nosso grupo do Telegram, eu peço que vocês perguntem lá no grupo. O grupo, se vocês procurarem, é bem simples, ele é Marcel Derivativos, tá? Eu mandei aqui para vocês, Marcel Derivativos. Procurem, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a opção de dólar, sobre o exercício, sobre como que faz um hedge, sobre quais são as utilidades, por que uma empresa faz isso, o que aconteceu com tal coisa, pode perguntar lá no grupo, a gente prepara aqui uma aula para vocês e fala sobre o assunto, tá bom? Gente, é isso aí, tá? Vamos pro Jogo do Brasil agora, faltou uma horinha, tá? Boa sorte para todo mundo aí. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e feriado para vocês. E tchau, tchau, gente. Um abraço.